O projeto de extensão Papo de Quinta com as licenciaturas, vinculado ao Instituto Federal do Acre, IFAC, Campus Sena Madureira, ao Centro de Educação, Letras e Artes CELA e ao Grupo de Estudos e Pesquisas em Formação Humana e Inclusão GPF da Universidade Federal do Acre, UFAC, tem a satisfação de receber o professor e pesquisador Matheus Matos do Nascimento para mais um momento de diálogo, reflexão e compartilhamento de conhecimentos. O professor Matheus é graduado em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal do Acre, mestre em Produção Vegetal e doutor em Produção Vegetal também pela UFAC. Durante sua formação doutoral, realizou o doutorado sanduíche no Instituto Politécnico de Bragança, em Portugal, na área de Ciências Alimentares, desenvolvendo pesquisas sobre a importância alimentar e nutricional de espécies amazônicas. Matheus tem uma trajetória acadêmica marcada por estudos nas áreas de fitotecnia, agroecologia e cultivo de plantas medicinais, condimentares e alimentícias não convencionais da Amazônia, com atuação junto a comunidades tradicionais e povos indígenas. Além disso, integra grupos de pesquisa registrados no CNPq, voltados aos estudos interdisciplinares de plantas medicinais e alimentícias na Amazônia e à ecofisiologia e conservação de espécies nativas e cultivadas da Amazônia Ocidental. Atualmente, o professor Matheus é docente do Instituto Federal do Acre, Campus Sena Madureira, onde atua na área de agronomia. Recentemente, foi nomeado professor da Universidade Federal do Acre, em Rio Branco, reconhecimento que evidencia sua sólida trajetória acadêmica e profissional. Agradecemos ao professor Matheus Matos do Nascimento por aceitar o convite para participar do Papo de Quinta com as licenciaturas, compartilhando sua experiência de formação, pesquisa e atuação docente. Olá a todos, me chamo Matheus Matos, sou engenheiro agrônomo, doutor em produção vegetal, formado pela Universidade Federal do Acre. Atualmente sou professor de agronomia do Instituto Federal do Acre, Campus Sena Madureira. E hoje vou falar um pouco sobre um dos temas que foi abordado tanto no meu mestrado quanto no meu doutorado, que são sobre as plantas alimentícias não convencionais ou PANC, né? E aí vou tentar trazer um pouco do conhecimento sobre essas plantas atrelado à segurança alimentar, né? Então, para a gente iniciar, a gente vai definir um pouco do conceito que são essas PANC, né? Essas plantas alimentícias não convencionais. Então, PANC é toda aquela planta que tinha um uso antigamente, era muito consumida, muito utilizada, porém, com o passar dos anos, com o passar do tempo, esse conhecimento ele foi se perdendo, esse uso foi deixado de lado, essas plantas foram deixando de ser consumidas e hoje elas são negligenciadas, subutilizadas, muitas são tidas como plantas invasoras, plantas indesejáveis, mas que todas essas têm a sua importância. E aí, quais são as partes de uma planta que são PANC? Né? Nós temos as PANCs condimentares, as PANCs aromáticas, as PANCs que são hortaliças, PANCs folhosas, PANCs que são raiz, que são tubérculos, flores, frutos, caules. Então, todas as partes da planta podem ser considerados uma PANC. Então, essas plantas que antes eram utilizadas foram perdendo seu uso ao longo do tempo, agora têm ganhado um novo destaque, uma nova notoriedade por conta de suas propriedades, principalmente propriedades nutricionais, propriedades farmacológicas, diferentes usos, resistência tanto no cultivo, quanto ao ataque de pragas e doenças, quanto a estresses ambientais. Então essas PANCs, elas têm se tornado uma alternativa para cultivos, uma alternativa alimentar, uma alternativa nutricional. Então,
o estudo das punks ele está muito voltado ao uso dessas espécies. Como eu falei para vocês, qualquer parte da planta pode ser considerada uma punk. Às vezes, mesmo uma planta que ela é tida como convencional, que é aquela que é de uso comum, aquela que é de uso diário, todos conhecem, partes dela podem ser considerado punk. Um exemplo clássico disso é a folha da cenoura. Cenoura é uma raiz muito consumida, comum, tida como uma hortaliça convencional, porém suas folhas são consideradas punk. Por conta do quê? O seu uso é restrito, é pouco conhecido, você não tem tanta familiaridade em consumir essa parte, isso se atrela um pouco ao conceito de punk. Outro fator que devemos nos atentar também é quanto à regionalidade dessas espécies. Pode ser que uma espécie que é tida como punk aqui no norte pode ser uma hortaliça convencional no sul e sudeste do Brasil, e assim vice-versa. Um exemplo clássico disso é o jambu. Jambu é uma hortaliça muito consumida no norte do Brasil, principalmente em caldos, que, para nós, ela está presente na culinária regional, na culinária típica, e já é tida como uma hortaliça convencional. Porém, se nós levarmos essa espécie para o contexto da região sul-sudeste do Brasil, onde ela é uma espécie pouco conhecida, uma espécie pouco consumida e uma espécie pouco utilizada, ela lá é tida como uma punk. Então, a ideia do nosso trabalho, a ideia do estudo com essas plantas alimentícias não convencionais é o quê? Tornar cada vez mais essas espécies conhecidas, de uso comum, de uso corriqueiro, e também apresentar a sua importância nutricional. E é aqui que nós entramos no fator que nós conhecemos como a segurança alimentar. Onde que as punks se atrelam à questão da segurança alimentar? Hoje nós sabemos que existe grande parte da população, seja na zona urbana, seja na zona rural, muitas vezes encontram-se em condições de insegurança alimentar. Ou muitas vezes as populações têm acesso ao alimento, mas são alimentos de baixa qualidade e de baixo valor nutritivo. Então essas espécies, elas entram como uma alternativa à nutrição, ou seja, enriquecendo a alimentação com mais fibras, enriquecendo a alimentação com mais minerais, mais vitaminas, mais lipídios, além da atividade funcional que essas plantas exercem também no nosso organismo. Muitas dessas punks, além de serem alimentícias, também têm uma importância medicinal. Então, isso tudo está muito atrelado com a questão da segurança alimentar. Elas entram como uma alternativa na diversificação do alimento, em uma maior disponibilidade de alimento, em um alimento de melhor qualidade. Com isso faz com que a gente enriqueça a nossa alimentação cada vez mais. E assim, o nosso rol de vegetais não fique restrito a 4, 5 espécies, restrito a um alface, a uma selga, a um pepino, a um tomate, para que nós incrementemos cada vez mais a nossa alimentação com essas espécies, que têm, muitas vezes, mais proteína do que um alface, maior valor energético do que uma cenoura, uma beterraba. Então, a ideia é popularizar cada vez mais o uso dessas espécies. E aí, existem algumas espécies que nós trabalhamos, e uma delas foi o foco do meu doutorado, que é quem? O espinafre da Amazônia. O espinafre da Amazônia, uma das grandes características dele é a presença de vitamina A, vitamina B, vitamina E, fibras, alguns minerais como ferro, cálcio, potássio, mas dentre
a sua principal característica, nós temos o teor de proteína. Em alguns trabalhos que nós desenvolvemos, nós conseguimos encontrar até 23, 24, dependendo do tipo de cultivo, até 26% de proteína em 100 gramas desse material. Então, assim, o espinafre da Amazônia, como a gente já pode ver, é uma alternativa, muitas vezes, para aquelas pessoas que têm alguma restrição alimentar, aquelas pessoas que muitas vezes não consomem proteína animal. Em comparação com algumas espécies convencionais, como a alface crespa ou o próprio espinafre comum, né, essas duas espécies, a alface tem em média 0,4% de proteína em sua composição. O espinafre tem 1%. Então a gente pode ver a importância dessa espécie na diversificação alimentar. Além de que ela também pode ser uma alternativa complementar. Você complementar e enriquecer sua alimentação com essa espécie, tornando cada vez mais a sua alimentação mais saudável, mais diversificada e trazendo também os benefícios para o seu corpo, para o seu dia a dia. Então, essas espécies muitas vezes têm um papel também funcional na nossa alimentação. Outra espécie muito comum que nós trabalhamos também, uma espécie até conhecida, é a vinagreira. Ela tem esse nome de vinagreira por conta do seu sabor meio ácido, meio cítrico, semelhante ao vinagre. E aí uma característica dessa planta é que ela pode ser consumida tanto as folhas quanto as flores. Ela é muito utilizada na alimentação para elaboração de pratos, saladas, bolos, geleias, sorvetes. Uma característica dessa espécie também é o seu teor de proteína, um pouco menos do que o espinafre, mas também a presença de alguns minerais, como o cálcio e o ferro. Então aqui a gente já vê uma espécie que o seu potencial está mais na composição mineral. Então, o ideal é que na nossa alimentação a gente faça esse jogo, né, com essas espécies, faça essa mistura, porque uma tem a maior quantidade de proteína, outra já tem alguns minerais. Então, a gente tem, né, essa diversidade alimentar, essa diversidade de nutrientes, de elementos presentes na nossa alimentação. Outra característica interessante também da vinagreira é que alguns estudos mostram que ela atua no controle do perfil lipídico, ou seja, ela atua no controle de algumas gorduras presentes no nosso organismo. Então, se a gente observar essas espécies, ela tem tanto o perfil nutricional alimentar, como também o perfil, né, mais voltado para a área da saúde, mais voltado para a área do controle, né, ou do controle ou da inibição de algumas doenças. No caso aqui da vinagreira, ela atua um pouco na redução e no controle do perfil lipídico. Mais além das espécies folhosas, nós também temos aquelas que são tubérculos e têm a mesma importância. Um exemplo muito comum é o cará. Cará é uma espécie de tubérculo muito consumido. Principalmente, uma das suas características principais é o quê? O alto teor de amido, presença de lipídios, proteínas, rico em vitaminas do complexo B, baixo teor de gordura, muito utilizado por pessoas que estão em fase de emagrecimento, por não ter baixo teor de gorduras, porém tem um alto teor energético. Além disso, algumas comunidades utilizam o cará como um depurador de sangue, como um remédio, né, que eles dizem que faz a limpeza do sangue quando o sangue da pessoa está sujo, está com toxinas. Então, se a gente observar, essas espécies têm tanta parte nutricional alimentar, como também o viés medicinal. Então,
Dentre os tubérculos, um dos principais é o cará. E aí, esse cará, a gente pode ter ele de várias formas, várias colorações, vários formatos. E todos eles apresentam essa característica em comum. Outro exemplo de punk, né, além das folhosas e dos tubérculos, são as sementes, né? Como a gente pode observar na imagem, um exemplo são os amendoins. Uma característica dos amendoins é o alto teor de proteína, variando ali entre 26% a 31%, dependendo do tipo, né, da espécie ou da variedade que a gente está sendo cultivado. Outra característica importante, valor da vitamina E, é um antioxidante natural, a vitamina E, riquíssimo, né, os grãos de amendoim são riquíssimos em vitamina E, além de vitaminas do complexo B, como a B1 e a B2. Além disso, também é uma fonte energética. Então, outro exemplo de punks, né? A gente tem as punks folhosas, como eu falei para vocês, as punks tubérculos. Nós temos também as punks grãos. Um exemplo que a gente pode trazer aqui é o amendoim. E aí, nessa imagem, a gente vê algumas variedades diferentes, né, desse amendoim. 7 tipos de amendoim. E cada um desses tem uma composição nutricional diferente. Então, alguns desses vão ter mais proteína, outros vão ter um teor maior de lipídios, que são as gorduras, outros mais carboidratos, outros mais vitaminas. Então, assim, mesmo sendo todos amendoim, cada um desses tem uma característica diferente. E isso é o que é legal aqui das punks. E aí, para a gente fechar aqui a nossa conversa, um exemplo interessante é uma planta ornamental muito conhecida, que é a costela de Adão, né? Todos nós conhecemos a costela de Adão como uma planta ornamental muito utilizada no paisagismo, porém o seu fruto ele é considerado uma punk. Então, o seu fruto ele é considerado uma punk. Então, né, a gente pode perceber que, às vezes, uma parte da planta tem uma finalidade e a outra já tem uma outra finalidade totalmente diferente, como é o caso aqui da costela de Adão, onde a planta, né, com as suas folhas lá, são utilizadas na arborização e no paisagismo. Já o fruto proveniente dessa planta é tido como uma punk, que pode ser utilizado na alimentação. E aí, né, como adendo, e aproveitando que eu estou falando aqui da costela de Adão, essas punks que eu apresentei para vocês e as outras que existem, nós temos que tomar muito cuidado, né, por serem plantas que não foram muitas vezes domesticadas, plantas que não passaram por um processo de melhoramento genético, elas possuem alguns fatores antinutricionais ou alguns compostos tóxicos. Por isso que nós não recomendamos o consumo dessas plantas sem o conhecimento, ou sem muitas vezes você falar antes com um profissional da área, com um profissional que conhece, que trabalha com essas espécies, certo? Um fator antinutricional muito comum e muito presente nessas plantas é o oxalato de cálcio, que são cristais de cálcio formados, né, ali por essas plantas. E aí, quando você consome, você pode muitas vezes desenvolver uma alergia, ou pessoas com problemas renais, problemas urinários, podem ter uma maior sensibilidade. Então, nós não recomendamos, né, que você, viu uma planta, é muito parecida com a que foi mostrada aqui, nós não recomendamos você consumir, porque muitas vezes as plantas podem ser parecidas, porém serem de famílias de espécies diferentes, e aí serem plantas tóxicas. Então, antes de fazer o consumo de qualquer espécie, de qualquer punk,
procure sempre um profissional da área, um profissional que trabalha com essas espécies, para que você tire suas dúvidas e realmente saiba se essas plantas elas são aptas e recomendadas para o consumo. Ok? Então, eu agradeço imensamente pela oportunidade. Né? Eu faço parte do Grupo PANC da Universidade Federal do Acre, onde nós trabalhamos com diversas linhas de pesquisa, trabalhamos na área de plantas medicinais, na área das PANCs, né, das alimentícias não convencionais, trabalhamos também na parte nutricional, em parceria com os alunos de nutrição. Então, convido vocês a seguirem, curtirem e acompanharem o Grupo PANC, para que vocês comecem a se inteirar, comecem a ver as novidades e acompanhar também os nossos trabalhos que são desenvolvidos. Muito obrigado.